Boa tarde a todos os presentes na sala e em Zoom. Vamos iniciar a nossa mesa redonda organizada em colaboração entre o Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade Nova e a Organização dos Trabalhadores Científicos, em que amavelmente o Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade Nova nos cede o auditório para podermos fazer esta mesa redonda sobre liberdades académicas no Portugal de Abril. Portanto, queria cumprimentar todos os presentes e os que estão em Zoom. Como se sabe, antes do 25 de Abril, liberdades académicas era um conceito desconhecido, não existia, mas finalmente e felizmente, após o 25 de Abril, foram instituídas as liberdades académicas, cuja pertinência parece ter evoluído no tempo, não tem atualmente talvez o mesmo sentido e a mesma pertinência. Para nos dar contributos sobre este tema, temos 4 oradores convidados, a quem agradeço terem aceito participarem nesta mesa redonda com o seu contributo, e a pedir para tentarem fazer a sua apresentação no intervalo de 20 minutos, para podermos depois ter debate, tanto com as pessoas da sala como aquelas que estão em Zoom. Começava por pedir ao professor Domingos Fernandes, o nosso primeiro orador, que vai falar sobre para uma educação superior democrática e inclusiva, currículo, pedagogia, gestão e participação. O professor Domingos Fernandes é professor jubilado, catedrático jubilado, da Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e é ainda, atualmente, presidente do Conselho Nacional de Educação, eleito pela Assembleia da República desde 2022. Os seus principais interesses nos domínios da investigação e do ensino centram-se em a avaliação de políticas públicas de educação, as políticas curriculares, a teoria da avaliação, as políticas e práticas de avaliação pedagógica e as relações entre currículo, pedagogia e avaliação. Foi professor em várias universidades, desde a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, a várias universidades no Brasil, São Paulo, Uberlândia, Universidade Federal do Estado de São Paulo, do Pará. Tem imensos trabalhos publicados e o seu artigo mais recente intitula-se Educação, Sociedade e Democracia, o legado de John Goodlad. Professor, faz favor, tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer o gentil convite que me foi endereçado. Disponibilizei-me de imediato, dado que nunca serei indiferente à instauração da liberdade no nosso país. Vivi ainda o antes, portanto faço parte daquela geração que tem bem na memória o que era o antes, memórias que nunca mais se apagaram, e por essas e outras razões, disponibilizei-me de imediato e é com todo o gosto que estou aqui. Queria saudar a Organização dos Trabalhadores Científicos e o ABIC também, não é? A ABIC. É uma das organizações que participa como oradora convidada, sim, mas sim. a parceria com o Centro com o Centro de Investigação de Ciências Sociais da Nova, exatamente. Bom, eu lembrei-me, aqui há uns anos, eu estava a preparar um trabalho e dei com um quinteto de números que nunca mais me esqueci na minha vida, nem vou esquecer. Não? Que são os seguintes: 100, 70,
18, 5, 2. Isto situa-se no nosso país nos princípios dos anos 70 e significa o seguinte, que de 100 meninos e meninas que então faziam o chamado exame da quarta classe, 70 aprovavam, 18 prosseguiam os estudos secundários, como então se dizia, 5 concluíam um diploma da educação secundária e 2 obtinham um diploma de educação superior. Portanto, isto são números que ainda hoje, por qualquer razão, me causam alguma impressão, para dizer o mínimo, e, portanto, nós estávamos então num país que tinha uma taxa real de escolarização da educação de secundária de 5%, portanto, os outros 95, ou seja, em 100 jovens que deveriam estar a estudar na educação secundária, só 5 é que lá estavam, os outros 95 estavam algures ou estavam a trabalhar. Nós hoje temos cerca de 90%. E eu não estou nada satisfeito com os 90%. Ainda não chegou lá. São 89,9%. Talvez agora, este ano que vem, eventualmente chega aos 90%. Mas isso foi à custa de intervenções que só ocorreram muito recentemente. Reparem que nós, passados 30 anos, 20 e tal anos, 20 anos do 25 de Abril, ainda tínhamos menos de 50% de taxa real de escolarização na educação secundária. Isto é uma coisa brutal. É por isso que nós temos 3 milhões de pessoas em idade ativa que têm no máximo o 9º ano. Muitos deles só têm mesmo o 6º. E outros têm menos até do que isso. Mas a esmagadora maioria não tem o ensino secundário. E isso também tem a ver com muitas coisas, com muitas decisões, com muito que as pessoas tomam, etc, etc. O tempo é pouco, eu não posso elaborar muito sobre isso, mas nós tínhamos então menos de 3% da população com a educação superior. População no total, aquele tipicamente na estatística 16, 65 anos. Não é? Agora temos aí 23%. Mas se formos para os mais jovens, se formos para os 25, 34, temos 40%, mais de quase 41% com educação, com diploma da educação superior e 40,7% de diploma da educação secundária. Portanto, isto para dizer que então nós tínhamos cerca de 40 mil alunos na educação superior, com cerca de 2 mil professores. A realidade hoje, eu penso que todos sabemos, claro, em termos numéricos, é uma realidade totalmente diferente. A evolução foi reconhecidamente, quer no país, quer internacionalmente, foi impressionante. Aliás, o país tem sido objeto de visitas que eu vou sabendo de outros países que vêm ver aqui como é que a gente conseguiu isto e aquilo e aquilo outro, no campo da educação, em geral, mas no superior em particular, há uns sinais que são muito interessantes, não é? Como todos nós sabemos, que têm a ver, por exemplo, com o número de mulheres, não é? Que frequentam o superior, que ultrapassa o número de homens, e também a aproximação enorme que tem havido no número de mulheres como docentes, não é? Que foi durante muitos anos um campo também de homens, embora haja ainda, enfim, um conjunto de problemas, mas esses foram aspectos realmente marcantes. O número de alunos e depois há também uma informação que todos conhecemos e que sofreu um
um significativo incremento que foi ao nível das áreas científicas estudadas, não é? Portanto, a abertura às ciências sociais, a abertura às artes. Eu ainda, numa universidade onde eu trabalhei, ainda me recordo das infinitas, entre aspas, discussões que havia na coordenadora do Conselho Científico para se aprovar um curso na área das artes. Isso não foi há muitos anos. Portanto, porque havia umas pessoas, gentilíssimas pessoas, não terá, perguntavam, mas isso trata de quê? Quer dizer, o que é que se estuda? Qual é a matéria? Não é? Qual é a matéria disso? Quer dizer, portanto, o mesmo em relação a áreas importantes das humanidades e muito particularmente das ciências sociais, da sociologia, que, como sabem, eram áreas muito pouco bem-vindas no tempo da ditadura. Não é? Enfim, depois temos aqui, eu não vou massacrá-los com números, já ultrapassei números, quis dar só assim alguns flashes. Portanto, o número de alunos é realmente impressionante, o que aumentou, o número de diplomados também, o número de diplomados, sobretudo naquela faixa etária dos 25 aos 34, é realmente um avanço muito significativo e, a partir daí, veio também a evolução científica do país, quer dizer, uma evolução científica que foi, enfim, produto da liberdade académica, não é? As liberdades académicas foram instauradas. Eu também ainda sou do tempo, daqui a bocado estou a dizer que ainda sou do tempo que o Ross Carolino, que estava não sei quando, mas ainda sou do tempo em que na minha universidade, ainda há dias lá estive, numa universidade onde eu trabalhei em primeiro lugar, que foi a Aveiro, estive lá 12 anos, em que, quando eu para lá fui, como professor jovem, professor auxiliar, o Conselho Científico ainda era os doutorados todos da universidade, portanto, porque cabiam todos numa sala mais pequena do que esta. Portanto, na altura era assim. Depois é que apareceu a coordenadora, ainda eu lá estava nessa altura, porque, portanto, passamos a ter. Portanto, a esse nível, de facto, houve um incremento que todos reconhecem no país, não é? O número de pessoas altamente qualificadas que foram entrando nas universidades e depois uma certa liberdade curricular, não é? Das pessoas proporem cursos de natureza diferente, não é? Embora eu, enfim, considero que há vários tipos de problemas ao nível do currículo e do desenvolvimento do currículo que não se resolveram e que também estão um pouco relacionados com a pedagogia e com a avaliação. A universidade tem naturalmente um conjunto de evoluções positivas, não é? Já falámos aqui da liberdade de expressão, da democratização e do pluralismo, a maior participação, os sindicatos, as associações de estudantes. Quer dizer, eu sou do tempo em que nós éramos altamente reprimidos nas associações de estudantes, não é? Quer dizer, a polícia invadia as universidades, invadia o técnico, não é? Quando eu lá estava, tinha gorilas, como a gente lhe chamava, à porta da Faculdade de Letras, controlar as entradas dos estudantes, tá, tudo isso, felizmente, a liberdade foi, de facto, o bem mais inestimável que me aconteceu na vida, em termos político-sociais, digamos assim, e, e isso deu lugar, não é, à possibilidade de nós construirmos o sistema democrático de ensino no nosso país, não é? Portanto, a liberdade permitiu que nós encetássemos esse caminho. É claro que esse caminho tem aqui nuances muito diferentes, portanto, mas foi um caminho que se fez até hoje, desde a educação pré-escolar até à universidade e aos politécnicos, naturalmente. Foi um caminho que, no essencial, eu considero que foi fortemente positivo. Agora, isso não significa que não haja problemas, não é? E que não há problemas que continuam por resolver e alguns deles são problemas que pessoalmente me preocupam bastante, não é?
um deles que tem a ver com o acesso à educação superior. Eu penso que estamos numa fase em que é necessário pensar e aprofundar cenários possíveis, alternativos ao atual sistema da educação superior. O acesso, de facto, não promove a igualdade de oportunidades, o atual sistema de acesso, nem a equidade. Portanto, há cursos da educação secundária que estão em clara desvantagem, não é, em relação a isso, mas curiosamente, e até num certo espectro político, as pessoas consideram que o atual sistema é intocável e é muito credível e que as pessoas acreditam muito nele. Eu percebo. Eu acho que as pessoas acreditam muito nele porque normalmente aparece como algo de muito credível. Mas a verdade é que é um sistema que, relativamente ao qual não conhecemos certas características, por exemplo, ao nível da validade e da fiabilidade, não sabemos, não é reportada, e, sobretudo, é um sistema em que nós aceitamos. Eu digo isto e sei que às vezes me custa um bocado depois, mas eu continuo a dizer isto, não é? Porque é verdade, que é o facto de termos uns largos milhares de alunos que têm moda 20 nos estudos secundários, das classificações internas. E, portanto, um sistema que tem moda 20, onde milhares de alunos têm moda 20, não pode ser credível. Eu tenho de o dizer, lamento muito, quem fica incomodado com isto, com algum desalento, mas a verdade é que isso não pode, não deveria acontecer, porque os efeitos que isso tem ao nível da justiça, ao nível da ética, não é? Quer dizer, são significativos. As contas são boas de fazer, qual é o impacto que tem uma classificação interna na entrada dos alunos na educação superior. Esse é um dos problemas. É claro que há problemas que ainda decorrem da Constituição e decorrem da próprio cumprimento da Constituição no que diz respeito à igualdade, à equidade, à democraticidade. Quer dizer, nós temos claramente problemas que têm vindo a evoluir positivamente. Nós hoje temos muito mais jovens provenientes de classes, enfim, deprimidas do ponto de vista social, económico e cultural, temos muitos mais. Nós hoje temos filhos de operários a estudar nas universidades, uma percentagem mas ainda temos muitos jovens provenientes desses estratos económico-sociais que não têm acesso por variedíssimas razões e têm até problemas de escolha de determinados cursos. Isso está investigado, quer dizer, e, portanto, há um conjunto de aspectos relacionados com o acesso e relacionados com os cursos que são escolhidos por determinado tipo de jovens estudantes que têm a ver com a sua classe e que as políticas públicas devem procurar, e têm procurado, quer dizer, e algumas coisas realmente foram feitas e são positivas, mas sabemos que temos problemas, quer dizer, tem havido construção de instalações para os estudantes, mas estão muito aquém das necessidades das necessidades de todos aqueles que acedem ao ensino superior. Eu gostaria de sublinhar, não sei quanto é que tenho tempo, 5 minutos, é uma eternidade quase. Eu queria falar aqui de algumas coisas, portanto eu vou selecionar. Antes de mais nada, talvez dizer que para mim, e se calhar para algumas outras pessoas, as liberdades académicas são fundamentais
para que as instituições do ensino superior possam ser centros de produção e difusão de conhecimento e para que possam estar estreitamente relacionadas com a sociedade e as suas instituições e que sejam capazes de contribuir de forma marcante para o desenvolvimento científico, tecnológico, humanístico, artístico, social e cultural da sociedade e para o desenvolvimento e melhoria da vida democrática da sociedade. Portanto, eu julgo que as liberdades académicas são muito importantes e são absolutamente fundamentais para que as universidades se possam projetar a um nível que dê resposta àquilo que eu acabei de referir. Porque, na verdade, quer dizer, provavelmente ao longo da história dos últimos anos, nós acabamos por perder algumas oportunidades de colocar as universidades noutro patamar de qualidade de ensino, e a qualidade do ensino e a qualidade de participação dos estudantes, assim como a qualidade da participação de outras profissões dentro da universidade, é absolutamente fundamental para que elas possam ser universidades em que há mais participação, mais colegialidade, não é? Eu acho, nós no Conselho temos pronunciado e temos estudado bastante, e há algo que o Conselho tem investido bastante, é na apreciação das propostas para a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Enfim, já emitimos um parecer sobre a proposta do Governo e agora já emitimos um acrescento para uma proposta de outro partido, que é o Partido Socialista. Sei que há mais duas, mas entretanto o Governo caiu. Penso que há mais dois partidos políticos que têm duas propostas, mais duas. Mas, de facto, quer dizer, a questão do RGES vem a propósito aqui porque se prende com a questão da colegialidade que nós consideramos que deve ser substancialmente alargada. E a colegialidade está estreitamente ligada com a liberdade académica, não é? Quer dizer, nós temos um sistema que provavelmente nos últimos anos houve uma certa evolução em que foi mais focado na gestão do que propriamente nas questões colegiais que normalmente envolvem aqueles que têm as suas carreiras e que têm o essencial da sua atividade desenvolvido dentro das universidades ou dos institutos politécnicos. Portanto, há aqui um conjunto de problemas, como eu dizia, apesar de todas as coisas positivas que é importante sempre sublinhar, eu orgulho muito de que a sociedade portuguesa e que as políticas públicas e que nós todos tivéssemos sido capazes de ter o ensino superior com a rede que temos hoje, com o conjunto de quadros que temos hoje, etc. Mas, evidentemente, que não podemos esquecer problemas como o das carreiras. Uma coisa que me custou bastante nos últimos anos da minha carreira ainda no ativo é que eu participava em júris para professor associado em que o mais novo tinha 62 anos. Quer dizer, isto, eu dizia aos meus colegas, isto significa o quê? Não temos carreira? Portanto, esses problemas são problemas que não acontecem só com os professores universitários ou com os professores do Politécnico, mas são problemas que decorrem de uma política que provavelmente não estará no bom caminho. Não é? Depois os problemas dos bolseiros, enfim, há um conjunto de problemas exatamente da precariedade e, portanto, nós no Conselho temos procurado sinalizar que a proporção de docentes, não vou agora amassá-los com diferentes estados, mas deve ser sempre superior àqueles que têm alguma precariedade, mas bastante superior. Quer dizer, e às vezes o que acontece
é que isso não é verdade. Não é? E depois uma última coisa, porque sei que o tempo que já passou, já estou a ver aqui a estimada colega a olhar para o relógio, só queria deixar aqui, enfim, todos nós temos a nossa ideia da universidade, eu dei aqui, enfim, algumas pinceladas, se me permitem a expressão, numa ou noutra coisa, mas há aqui este caminhar para uma certa mercantilização na educação superior, a mim impressiona-me bastante. A pressão que é exercida sobre as instituições de ensino superior, provocada por rankings daqui, rankings dacolá, e os seus efeitos ao nível da investigação realizada e as relações que existem entre essas pressões e a investigação realizada, pode aí, de algum modo, questionar uma certa liberdade académica, não é? Como nós costumamos entender. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que temos de ponderar, temos de perspectivar e sempre naquela visão positiva de que estamos em liberdade, felizmente vivemos em liberdade e podemos reunir-nos, como estamos aqui reunidos, e emitir as nossas opiniões e lutar por aquilo em que acreditamos. Portanto, eu acho que, enfim, à falta de mais tempo, é o que se arranja. Muito obrigado. Obrigada. O professor André Carmo, doutorado em Geografia pela Universidade de Lisboa e atualmente é professor auxiliar na Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Évora, e coordena o Polo de Évora do Centro de Investigação de Ciências Sociais da Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Nova, onde é membro integrado. Tem desenvolvido investigação sobre processos de transformação socio-territorial, estudos urbanos e pensamento geográfico. E tem coordenado várias obras, Espaço, Lugar e Território, Figuras do Pensamento Português Contemporâneo, Sindicalismo no Ensino Superior e na Investigação, João Cunha Serra, Uma Vida em Luta, entre outras. É atualmente deputado da Assembleia Municipal do Barreiro, é dirigente dos Departamentos de Ensino Superior e Investigação do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e da FENPROF. Vai nos falar sobre Sopram ventos adversos, a liberdade académica em questão. Já está? Bem, então, boa tarde a todos os presentes, a quem nos acompanha à distância, aos meus colegas aqui de painel ou de mesa. Aqui o título é a minha singela homenagem ao José Mário Branco, não é? Que aliás há um centro de investigação dedicado ao José Mário Branco aqui nesta casa. Fica esta nota. E eu, enfim, escrevi aqui um textito que gostava de partilhar convosco, e quando me aproximar do fim do tempo, ou eventualmente se chegar a ele, pode-me avisar para eu atalhar imediatamente, se for o caso disso, para as conclusões, se entretanto não chegar lá. Pronto, o ponto de partida para esta reflexão é um bocadinho a percepção generalizada de que nos últimos anos temos vindo a assistir a uma erosão da liberdade académica. Eu creio que a opinião pública despertou para isto agora nas últimas semanas, nos últimos meses, desde a eleição do Donald Trump. Está a levar a cabo uma espécie de blitzkrieg contra o ensino superior e a ciência nos Estados Unidos, mas eu creio que é importante salientar desde já que este processo de erosão não é nem assim tão recente, nem tão circunscrito a essa geografia particular. E isto, obviamente, não diminui a importância dos ataques que têm vindo a ser perpetrados contra instituições de ensino superior americanas, antes pelo contrário. Portanto, a apresentação tem 4 partes. Na primeira, como está aí no programa, digamos, a primeira é, no fundo, tentar aqui, enfim, perceber um bocadinho melhor do que é que estamos a falar quando falamos de liberdade académica. Num segundo momento, situar este fenómeno ou o processo de erosão da liberdade académica no panorama global. Depois fazer aqui um bocadinho uma aproximação à realidade nacional e terminar com
se lá chegar, com algumas propostas que eu creio que podem contribuir para revitalizar, para suster a erosão e para tentar revitalizar a liberdade académica. Portanto, o que é que estamos a falar quando falamos de liberdade académica? Eu creio, isto fica melhor no texto, não é? Mas, parafraseando Santo Agostinho, pode dizer-se que sabemos sempre do que estamos a falar desde que ninguém nos pergunte, não é? Porque é um fenómeno complexo, multifacetado, que desafia respostas simples e imediatas. E, portanto, aqui também não pretendo fazer nem a reconstituição histórico-institucional da ideia, que está muito ligada à concepção moderna da universidade, nem entrar pelo campo metafísico ou axiológico, onde muito do debate sobre liberdade académica também tem lugar, e muito menos, fico logo aqui, tenho uma reação epidérmica, fazer uma abordagem legalista da liberdade académica. Portanto, aquilo que eu pretendi aqui fazer é uma espécie de heurística que nos pode ajudar aqui a perceber quais os ingredientes mais relevantes para compreender e analisar a liberdade académica em termos concretos. Não é? Fazendo aqui uma certa revisão da literatura, encontrei um trabalho, The Concept of Academic Freedom, que já é de 75, portanto há meio século, pelo menos, que esta questão é objeto de reflexão académica, intelectual, e alguns desses ingredientes já eram então assinalados, nomeadamente a relevância da inexistência de interferências ou restrições externas sobre o exercício da autonomia e da independência dos docentes e dos investigadores, tanto ao nível da definição dos seus interesses e práticas, bem como no da comunicação, difusão dos resultados do seu trabalho, mas também no campo dos direitos e liberdades de associação, expressão e opinião. E, até certo ponto, sobretudo este último conjunto, direitos, liberdades e garantias, trata-se de prerrogativas que se estendem também a estudantes e a outros trabalhadores da academia, naturalmente. Para além disso, a liberdade académica também está relacionada com aquilo que em português, pelo menos é assim que está designado no ECDU, se designa Estatuto Reforçado de Estabilidade no Emprego, que é habitualmente conhecido como tenure, que mais não é do que uma proteção contra o despedimento por delito de opinião e a possibilidade de poder exercer a atividade académica livre de quaisquer constrangimentos ou limitações de base material, bem como a uma outra escala, com a adequação de orçamento, força de trabalho, infraestruturas, equipamentos e outros recursos que permitam desenvolvê-la de forma condigna, estável, previsível e suscetível de planeamento estratégico autónomo a médio e longo prazo. Portanto, a liberdade académica assenta então em duas esferas fundamentais, indissociáveis e interdependentes. Uma é mais subjetiva e outra de caráter objetivo. Por um lado, a noção de que, num sentido muito amplo, um trabalho académico de qualidade, socialmente relevante, deve ser exercido em condições de grande autonomia e independência, e por outro que este sai reforçado quando ocorrem circunstâncias de maior estabilidade socioprofissional. Portanto, contextos com maior vitalidade e dinamismo democráticos aproximam-se um bocadinho de um tipo ideal que devemos perseguir. Há variações, como disse o colega que me antecedeu, mas há uma certa ideia, eventualmente também um tanto ou quanto mitológica, daquilo que deve ser uma universidade, mas que todos mais ou menos partilhamos. No entanto, como também já foi sugerido, a implementação da nova gestão pública, sob pretexto de modernizar as instituições, torná-las mais eficientes e robustecer os mecanismos de prestação de contas, traduziu-se no desempoderamento dos académicos e na sua marginalização relativamente aos processos de tomada de decisão. O modelo colegial de governo das instituições foi substituído pelo managerialismo, enfim, em português não fica bem, mas é assim que é a tradução mais imediata do inglês, e a sua obsessão, diria eu, patológica com a produtividade e a concomitante profusão de mecanismos de avaliação e monitorização individual de desempenho, índices, métricas, rankings, que se transmutam, mais ou menos alquimicamente, em prestígio, reconhecimento social e oportunidades de vária ordem. Portanto, na guerra pela acumulação de capital académico, a busca da excelência e a atração de talento são as palavras de ordem, a contabilidade é o instrumento privilegiado. Nesta academia empresarializada, nós somos efetivamente os rankings, como diz uma pessoa que eu bem conheço. E isto aproxima-nos um pouco do mundo do trabalho, das condições materiais de desenvolvimento da atividade académica e tudo aquilo que tem que ver com a precarização crescente das relações laborais, desvalorização das carreiras e até com as condições de acesso à profissão. Uma autora, num livro intitulado Higher Education and Working Class Academics, Teresa Crew,
analisa a precarização do trabalho académico e defende que, entre outras coisas, que as mulheres mais jovens são as principais prejudicadas e que a exclusão de sujeitos racializados ou pertencentes a grupos étnicos minoritários da academia é quase total. A maior parte dos académicos enfrenta enormes dificuldades na conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, com jornadas de trabalho muito longas, altamente desgastantes, com enormes prejuízos para a sua vida social e familiar, e a enorme penalização existente para quem tem filhos, e como sabemos, são menos as mulheres que os têm na academia do que no conjunto da sociedade. Pode dizer-se quase como na canção da Capicua, no último álbum da Capicua, a dada altura ela diz assim numa das canções: quantos homens geniais criaram os seus filhos, quantas mães sobrecarregadas ficaram sem brilho, seguramente muitas na academia. Portanto, entre docentes e investigadores, a prevalência de doenças mentais como o stress crónico, a ansiedade, a exaustão, insónias é muito elevada e até os custos associados à participação em conferências, deslocações e viagens podem revelar-se um obstáculo intransponível, pois a cultura do reembolso assume que existem condições económicas para suportar o investimento inicial e os longos tempos de espera até que se restituam as verbas avançadas. Ponto 2. Liberdade académica, uma visão global. O panorama global da liberdade académica não é animador. Os dados do relatório Free to Think, 2024, elaborado por uma organização chamada Scholars at Risk, Academic Freedom Monitoring Project, revelam que um pouco por todo o mundo, académicos e estudantes enfrentam ataques frequentes à liberdade académica e à autonomia das instituições onde trabalham e estudam é posta em causa. Em sociedades autoritárias, com um controle muito apertado sobre quaisquer dinâmicas consideradas destabilizadoras, contestatárias ou críticas dos poderes vigentes, e onde a autonomia das instituições de ensino superior e ciência relativamente a ingerências externas é muito frágil ou inexistente, o desaparecimento, a detenção, a acusação e até o assassinato de docentes, investigadores e estudantes são desde há muito características das suas paisagens académicas. Por outro lado, a degradação institucional que se verifica em muitos países de tradição liberal e a redefinição dos seus quadros legais, muitas vezes acompanhadas de tendências isolacionistas que são contrárias à livre circulação do conhecimento e das ideias, acentua a tendência generalizada de erosão da liberdade académica. Os resultados do Índice de Liberdade Académica, que é construído com base em 5 indicadores: liberdade de investigar e ensinar, liberdade de relacionamento e difusão académica, autonomia institucional das universidades, integridade dos campos e liberdade de expressão académica e cultural, vão exatamente no mesmo sentido. Considerando um total de 179 países, verificamos que 137 não apresentam quaisquer alterações significativas do seu posicionamento, 8 apresentam melhorias e 34, um deles Portugal, têm hoje índices de liberdade académica inferiores aos que tinham há uma década atrás, em 2014. O período é 2014-2024. Portanto, o índice estabelece uma escala com 5 níveis de liberdade académica, desde a liberdade total até a liberdade severamente restrita, completamente restrita, aliás, e Portugal está no nível B. Portanto, está ainda, apesar de tudo, está na metade dos países com melhor desempenho, digamos assim, do ponto de vista deste índice. Naturalmente, apesar do interesse, não é, oferece-nos este índice um retrato incompleto desta realidade. E aqui o trabalho desenvolvido por uma académica que se tem debruçado sobre estas matérias, a Asli Vatansever, que é centrado no processo de construção social da liberdade académica, é um bom complemento a uma certa aridez dos números. Não é? E a partir de um pressuposto de que a opressão política na periferia e a precarização económica no centro são as duas faces da mesma moeda, ela de facto lança alguma luz sobre os resultados deste índice, mas também coloca em evidência o caráter interdependente da liberdade académica global. E a análise que fazemos desta liberdade académica à escala global tem 2 problemas fundamentais, segundo esta autora. E é aqui uma metáfora oftalmológica. A primeira é a hipermetropia. Portanto, esta ideia de que se adota uma visão eurocêntrica, que ao colocar o foco, quando falamos de liberdade académica, em fatores políticos, permite simultaneamente vincular todos os problemas de liberdade académica às instituições periféricas e distanciá-los daquelas que se situam nos grandes centros de poder académico global. Aspectos de enorme relevância e atualidade, como, por exemplo, as pressões crescentes para modelar agendas de investigação e ofertas curriculares em função dos interesses do mercado, a degradação das condições de trabalho ou a externalização de diversos tipos de funções vitais das academias, permanecem ocultos ou são negligenciados. Acresce ainda a ocultação da divisão global do trabalho académico e a segregação espacial dos métodos coercivos que são utilizados.
No centro, tipicamente, são métodos de fabrico do consentimento que são muito sofisticados e são a regra. Na periferia, isto tem a ver com a teoria do sistema mundo, do Wallerstein, mas não vou amassar-vos com isto. Na periferia, adotam-se mecanismos e instrumentos de opressão mais deliberadamente violentos. Em segundo lugar, a segunda limitação é a miopia, que resulta da redução do trabalho académico à figura do docente com tenure. E para este autor, esta concepção eminentemente tradicionalista e paroquial da atividade académica, ligada a uma trajetória de carreira linear e ao funcionalismo público, está longe de refletir a experiência da maior parte dos trabalhadores académicos atuais. Portanto, há um declínio do acesso ao tenure e este torna-se um privilégio de uns poucos que adotam políticas protecionistas para si, ao mesmo tempo que advogam permanentemente em favor das virtudes da flexibilidade e da autonomia que só a inexistência de um vínculo laboral estável pode conferir. Vendo aqui à memória as palavras do Manuel Leitor, da altura e até do grupo, sobre esta alta rotatividade dos investigadores, ou a bolsa ser o melhor mecanismo de contratação de investigadores, porque lhes dá uma imensa liberdade para fazerem o que entendem. Acresce a isto, diria eu, a meritocracia, não é? Portanto, é aquele verniz discursivo, discriminatório, exclusivo e excludente, que é usado para legitimar os privilégios adquiridos, não é? Conferir uma certa aura distintiva aos seus detentores. Portanto, isto é reforçando o elitismo e as desigualdades. E aqui, os dados também apresentados para esta altura são claros. As modalidades atípicas de contratação de docentes e, sobretudo, de investigadores, são a regra. No Reino Unido, metade dos docentes e perto de 70% dos investigadores têm contratos a termo certo, existindo milhares com contratos a 0 horas. Em Portugal, de forma até graciosa, usa-se muitas vezes a expressão contrato a título gracioso, que é a 0 horas. Nos Estados Unidos, 3/4 dos membros dos colégios universitários não têm nenhuma possibilidade de alcançar o tenure. Na Alemanha, 90% dos docentes têm contratos a termo certo. Na Dinamarca, 50% a 70% da força de trabalho académica corresponde a contratos temporários. E em Itália, desde 2010, o número de posições permanentes reduziu-se cerca de 25% e mais de metade do staff académico tem contratos a termo. Apetece perguntar de que liberdade académica beneficiarão estas pessoas. Em Portugal, terceiro ponto, alguns episódios. Não é uma coisa muito sistemática, mas eu creio que dá uma imagem. Em 2020, na sequência da publicação de artigos de opinião, em que criticava empresas privadas, algumas das quais mecenas da nova SBE, a Susana Peralta foi pressionada para deixar de assinar na qualidade de docente dessa investigação, na sequência de uma deliberação de um Conselho Restrito de Catedráticos, que é um órgão oficioso, informal, segundo a qual a marca nova SBE estaria a ficar associada a posições políticas desagradáveis e de esquerda, contrariando a sua matriz liberal. Portanto, o reitor de então anunciou a criação de uma comissão independente, é uma solução muito habitual também em Portugal, para garantir a implementação de medidas que reforçassem a transparência das relações entre a escola e a esfera privada. Eu andei à procura, não encontrei nenhum resultados, nenhumas conclusões, não sei se eles existem ou não, admito que sim, eu não os encontrei. Entretanto, o Daniel Traça, que era à data o diretor da Nova, administrador não executivo do Santander, envolveu-se num imbróglio, alegadamente teria violado o regime de exclusividade e foi obrigado a devolver 32 mil euros indevidamente recebidos. Em 2021, nas eleições para o Conselho Geral e para o Senado da Universidade de Lisboa, os investigadores contratados ao abrigo das IPSFL, das instituições privadas sem fins lucrativos, uma espécie de offshores de precariedade laboral, foram excluídos dos cadernos eleitorais e impedidos de votar. Portanto, ficaram privados de participar no sufrágio ocorrido na universidade onde trabalhavam e para cujo prestígio e produtividade académica, se quisermos, também inegavelmente contribuíam. Já no final de 2020 tinha acontecido uma situação análoga no técnico, onde as pessoas contratadas no ISTID, que é a IPSFL do técnico, tinham sido impedidos de votar para as eleições no técnico. Até o início de 2022, eu creio que, apesar de tudo, é inegável que as maiores limitações à liberdade académica resultaram diretamente da gestão política e económica da pandemia. Durante largos meses, e a reboque de um discurso securitário e da instalação do medo, que é o título de um livro do Ruizinho, muito interessante, que até nesta altura voltou a estar nos escaparates, achatou-se a curva do pensamento crítico e confinou-se a dúvida metódica. Vivíamos os tempos áureos do negacionismo. Ao mesmo tempo, emergiram profetas envoltos numa bruma de promiscuidade entre ciência, política partidária e negócios.
No livro chamado O Novo Normal, são descritos alguns casos que colidem com a liberdade académica. 5 minutos, muito bem. Vou acelerar um bocadinho. Dos quais destaca, este tem de destacar, enfim, pelo burlesco. O Pedro Simas, que era investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, que entretanto integrou a nova Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, seria candidato do PSD-CDS à Câmara Municipal de Lisboa e que deu a cara por uma campanha publicitária da ZEISS, de lentes oftalmológicas, que seria suspensa por publicidade enganosa. No final de 2022, invocando a defesa da autonomia e da liberdade académica, o diretor da Faculdade de Letras, Miguel Taman, solicitou à PSP a expulsão de 13 estudantes que ocupavam, no âmbito da ação estudantil Fim ao Fóssil Ocupa, atitude que então mereceu a reprovação do Ministro da Educação, que sublinhou a necessidade de escutar os jovens e rejeitou o recurso a autoridades externas à academia. Portanto, apertavam-se aqui as violentas margens do conformismo, para citar o título de um artigo do Viriato Sormanho Marques. Bem, eu vou abreviar, eu agora falaria aqui do putinismo, que é a vertente geopolítica do negacionismo, depois passaríamos para o antissemitismo, que é a modalidade contemporânea destas restrições à liberdade de expressão, e diria o seguinte: todos estes episódios, e eu chego até 2024, na verdade eu termino esta minha incursão pelos episódios em Portugal, pelo final de 2024, onde se destacou o caso do reitor da UTAD, não sei se ouviram falar disto, que num misto de fanfarronice e egocentrismo, revelou numa reunião pública a sua visão policial do cargo que ocupa, recompensando a delação e a denúncia anónima sem qualquer hipótese de contraditório. Portanto, todos estes episódios têm lugar de erosão da liberdade académica, do meu ponto de vista, ocorrem num sistema de ensino superior e ciência marcado por elevados níveis de precariedade laboral, que afetam, sobretudo, os investigadores, mas uma fatia cada vez maior do corpo docente. Portanto, aqui não vos vou amassar esta ideia de um investigador caçador-recoletor permanentemente em busca das suas fontes de subsistência, com um funcionamento errático da FCT, que agudiza o problema, no caso dos investigadores. No caso dos docentes, temos aqui décadas de perda de poder de compra, desvalorização das carreiras, seja através de bloqueios à progressão por via da avaliação individual de desempenho, da inviabilização de facto do acesso à licença sabática ou de uma gestão clientelar do tenure, burocratização da atividade cotidiana, microgestão permanente, enfim. Tudo isto faz da liberdade académica uma miragem, está certo? Acresce ainda, e vou avançar para a conclusão, que as instituições de ensino superior asfixiadas e cada vez mais dependentes de financiamento competitivo, elas ficam mais vulneráveis às pressões do mercado e a esta lógica do capitalismo académico. Em instituições empresarializadas, ascéticas e higienizadas, nunca conspurcadas pelo ruído da dissidência e do contraditório, existe naturalmente menos espaço para a liberdade académica. Na cabeça de muitos mandarins, esta não passará de uma barreira que impede o acesso à excelência. E é por isso que o respeitinho é muito bonito e os únicos jovens, não falei deles por falta de tempo, mas falei aqui muito das ações dos jovens. Muitos dos jovens que levantam o rabo do sofá, tiram os olhos dos ecrãs e procuram mudar um mundo que será também deles, essencialmente deles, são sistematicamente desrespeitados, olhados com sobranceria e tratados com a frágil autoridade dos autoritários. Para terminar, então, de forma muito telegráfica, como revitalizar a liberdade académica? 3 propostas têm sido as nossas. Combater a precariedade laboral, tanto quanto se consegue vislumbrar, continua a ser o melhor mecanismo para tornar a liberdade académica substantiva e não uma vacuidade destituída de qualquer sentido. Enquanto os trabalhadores não conseguirem construir um horizonte futuro, com estabilidade, previsibilidade, a liberdade académica é letra morta. O PrevPAP e o FCT Tenure, de resto, que são medidas concretas, demonstram a importância que o combate efetivo à precariedade, apesar de ficarem ambas aquém das necessidades, tem na devolução da dignidade a muitos profissionais altamente competentes que beneficiaram destes 2 programas. No primeiro caso já beneficiaram, no segundo ainda está em curso. Segundo aspecto, valorizar as carreiras. Portanto, é fundamental contrariar o caminho de degradação generalizada das condições de trabalho. O modo como decorreu a revisão do ESIC, e agora estamos à espera de avançar para a revisão dos outros estatutos das carreiras docentes,
já mostrou que é preciso muito maior capacidade de mobilização e envolvimento da academia na luta pelos seus direitos, não é? Portanto, ficar um pouco à margem não ajuda a inverter uma correlação de forças que é, desde há muito, há 50 anos, diria, que é adversa ao mundo do trabalho. Não é? Revolução neoliberal, de 73 em diante, ou coisa que vai. Fortalecer a liberdade académica passa também pela aceitação de que existem trajetórias profissionais muito diversas, igualmente dignas, e pela ruptura com a lógica mercantil assente na monocultura do artigo e na captação de investimento competitivo. E, por fim, democratizar as instituições. Dar voz a quem não as tem, a quem não a tem. E contrariar as dinâmicas de concentração do poder, que se reproduzem e perpetuam ao longo do tempo, são aspectos absolutamente essenciais. Portanto, eu tentei demonstrar que Portugal não ficou imune, ao longo dos últimos 4, 5 anos, à ocorrência de episódios de limitação ao condicionamento da liberdade de expressão à opinião, e é expectável que o avanço galopante da extrema-direita neofascista e da guerra ideológica que ela promove e do discurso de ódio possam agravar esta situação. E para travar esta degradação, seria importante ampliar o campo da participação e do envolvimento dos académicos na vida democrática das instituições. Docentes e investigadores precarizados, mas também os estudantes, podem e devem ser uma potente força motriz de transformação institucional progressista das instituições e, por isso, a sua participação não deve ser nem obstaculizada nem desvalorizada. E a este respeito, para terminar, ao não corrigir o déficit de representatividade que nele se inscreve, ao preservar o regime fundacional e a existência das IPSFL, a proposta de revisão do RGES, apresentada pelo Governo, enfim, que entretanto caiu, como já foi dito, e admitindo nós que pode ser uma matéria suscetível de aperfeiçoamento e reforma, não foi seguramente aquela que melhor defende e promove a liberdade académica. Disse. Obrigado. Muito obrigada, André Carmo. Temos agora uma terceira intervenção pela minha colega, professora Maria Almina Lopes, do Departamento de Química e Bioquímica da Universidade de Évora, membro da direção da OTC, e cujos interesses científicos se situam na síntese inorgânica de materiais com aplicações na área da energia e de sustentabilidade ambiental. Teve intervenção como dirigente sindical ao nível do Departamento do Ensino Superior da FENPROF, é atualmente membro do Senado Académico e é membro da direção da OTC. E vai-nos falar sobre liberdade académica, dimensões materiais e sociais. Pronto, tá. Boa tarde a todos, muito obrigada por me terem convidado a participar nesta mesa redonda, aqui incluindo aqui a minha colega Ana Maria, cumprimento os meus colegas também. Nesta fase já foi dito bastante e não sei se o que eu vou dizer vai acrescentar muito, realmente, mas talvez aprofunde um bocadinho algumas questões que foram até agora faladas. As questões da liberdade académica, eu vou ler porque apesar de tudo eu preparei o texto e não pus em PowerPoint nem nada disso e portanto vou ler aquilo que escrevi. As questões da liberdade académica que nos propomos bater hoje podem ser olhadas de vários prismas. Podemos questionar-nos sobre a democracia, as possibilidades e limitações da liberdade do indivíduo enquanto cidadão. Podemos, no entanto, focar-nos mais no meio académico e, em termos de geração, podemos ainda situar-nos nos últimos 50 anos da nossa história coletiva, uma vez que o exercício da liberdade académica em pleno apenas pode ser considerado aí. A liberdade académica é um conceito de múltiplas vertentes, nomeadamente liberdade de ensinar e investigar, de participar, o direito de divulgar os resultados da investigação, os direitos sindicais, o direito de emitir posições, opiniões políticas no local de trabalho e não ser condicionado pelo poder político. Ora, no exercício da sua atividade, um profissional de ensino e investigação tem na sua posse um conjunto de valiosos instrumentos. Enquanto docente tem a liberdade de escolher conteúdos, abordagens e intensidade com que aborda. Enquanto investigador, tem a liberdade de definir linhas de investigação, de escolher temas e também abordagens. Enquanto membro da atividade académica, tem o direito de intervir nos órgãos próprios da instituição, contribuir para definições das suas políticas e discutir com os seus pares as orientações da sua governação. Isto é possível porque vivemos num país democrático, regido por uma Constituição que garante aos cidadãos
liberdade de expressão, de ensino e de aprendizagem e também a democraticidade da gestão das instituições, pelo menos em teoria. O tema é tão vasto que cada um destes tópicos por si só poderia ser objeto de uma análise em absoluto do estado dessa liberdade, da distância maior ou menor entre a teoria e a prática concreta, e também uma análise da evolução temporal dessa liberdade e de concretizar no momento atual se podemos considerar uma evolução positiva ou uma evolução negativa, que aliás o André já demonstrou cabalmente que é negativa. Um dos aspectos que gostaria de focar é o da liberdade académica influenciada pelas formas de financiamento das instituições e as dinâmicas geradas, e um segundo aspecto é o condicionamento profissional dos trabalhadores científicos. Ora, um aspecto que quero focar contraria o que acabei de dizer. Será que podemos falar de liberdade académica no nosso país, no presente, sem considerar o que andámos para aqui chegar? Um dos aspectos que penso que seria interessante os cientistas sociais examinarem é até que ponto o nosso passado não democrático influencia ainda o exercício da liberdade no meio académico. Quando a geração atual de académicos chegou ao sistema, foi formada num contexto herdado de um passado caracterizado pela ausência de liberdade. Este paradigma criou certamente práticas, modos de fazer, que perduraram durante algumas décadas e, atrevo-me a dizer, perduram até hoje, mas sou otimista e acredito que apenas em algumas instituições ou em alguns departamentos dentro das instituições. Será que, como o escravo liberto que tende a reproduzir os comportamentos do seu antigo proprietário, também os académicos tenderão, em alguns casos, ainda a reproduzir práticas herdadas de um sistema não democrático? Portugal construiu grande parte do seu sistema científico a partir de 1974 e, como consequência da massificação do ensino superior, também já aqui falada, foi possível ganhar massa crítica para formar quadros para as universidades e laboratórios de investigação. Uma nota positiva é que parte desses quadros foram formados no estrangeiro, também permitindo o conhecimento de outras realidades e um saudável arejamento do nosso sistema científico. Relativamente às questões de financiamento, não é difícil compreender como é que elas influenciam a liberdade académica. As instituições de ensino superior recebem financiamento em dois planos, uma parcela proveniente anualmente do Orçamento de Estado, que deveria cobrir as despesas de ensino, e o financiamento competitivo obtido através do financiamento de base da FCT, dos centros de investigação e dos concursos a projetos para a realização das atividades de investigação, contratação de mão de obra, aquisição de equipamentos. Por um lado, o financiamento através do Orçamento de Estado foi decrescendo ao longo dos anos, de um valor que cobria, grosso modo, os salários do pessoal das instituições no final do século passado, até um valor que, no caso da instituição de trabalho, mais perto, no caso da instituição de trabalho, se situa na ordem dos 50% ou menos, penso que é menos que 50%, e sem entrar em considerações aqui sobre o que significa este processo de autêntica privatização e elitização do ensino, quando nomeadamente as propinas pagas pelos estudantes assumem uma importância crucial no financiamento das instituições. Eu ainda sou do tempo, curiosamente uso a mesma expressão que o colega, ainda sou do tempo em que a instituição da propina teve como argumento principal a necessidade exclusiva de investir na qualidade do ensino. Falemos então de liberdades académicas. Esta realidade configura uma real limitação às liberdades académicas quando na atividade dos trabalhadores da instituição se espera que vão ao mercado a concurso em busca do financiamento necessário ao pagamento dos seus próprios salários. As regras deste mercado condicionam também a liberdade académica. Para um centro ter uma boa avaliação, tem que ser bem classificado em determinados parâmetros, e os investigadores académicos em geral terão de condicionar o seu trabalho à garantia de sucesso. A sobrevalorização desta atividade nas instituições de ensino com vista a valorizar os centros de investigação que de outra forma não têm financiamento, consomem a maior parte da energia de muitos que deveriam ser em simultâneo docentes e divulgadores, comprometendo o tempo dedicado ao ensino e aos alunos e à disseminação do conhecimento. Um outro dos aspectos das políticas concretizadas neste sistema consiste em fazer tábua rasa da realidade concreta de cada instituição, dos fatores que a diferenciam e dos objetivos da sua existência, colocando as instituições umas contra as outras numa selva competitiva, onde o financiamento é atingido apenas pelos mais capazes. Em consequência, ao colocar no mesmo patamar o que é desigual, aprofunda as diferenças e assimetrias. Esta realidade é particularmente aplicável ao binómio litoral-interior e ao binómio Universidade-Politécnico. A liberdade académica dos profissionais das instituições que partiam
partiram historicamente mais tarde, esteve e está fortemente condicionada pela necessidade de construir e consolidar infraestruturas, quando em instituições mais antigas o trabalho científico depara-se à partida com uma infraestrutura funcional. É particularmente válida esta apreciação, principalmente nas ciências experimentais. Um segundo aspecto é a condição socioprofissional dos trabalhadores científicos. Em primeiro lugar, a precariedade laboral dos trabalhadores científicos, a consolidação do regime democrático durante 50 anos passou pela criação de garantias e direitos para os trabalhadores, incluindo aí os trabalhadores científicos. No entanto, numa perspectiva histórica, a evolução destes direitos não seguiu uma trajetória linear. Se num primeiro momento foram estabelecidos estatutos de carreira e dadas garantias de progressão, a evolução do sistema trouxe a generalização da precariedade. Em nome do eterno estado de formação, foram usadas e abusadas as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, bolsas de projeto e outras, até chegarmos a uma percentagem astronómica de trabalhadores precários, tanto na investigação em laboratórios como em instituições de ensino superior, que em Portugal tem uma expressão particularmente grave quando comparado com outros países europeus. Eu, por acaso, o que li não vai no sentido que dos valores que o André referiu, e por isso fiquei surpreendida com a precariedade em alguns dos países que foram referidos por ti, porque eu considerava, eu li algumas coisas, mas se calhar li sobre a Suécia ou sobre outros países que têm tanta precariedade, mas realmente a nossa era particularmente grave quando comparada com alguns países que ainda, não querendo alargar neste aspecto, porque creio que outros terão mais competência para falar sobre ele, vou tecer algumas considerações, ou uma pequenas considerações sobre a qualidade e desenvolvimento da ciência neste quadro. Quando, para garantir o seu posto de trabalho, um trabalhador científico tem que entrar na Impact Agenda, de forma a gerar moeda de troca nos eternos concursos onde se valida a sua competência e a razão de ser do seu posto de trabalho, torna-se um verdadeiro escravo da cultura do publish or perish. De que forma a liberdade académica é condicionada nestas circunstâncias? Em detrimento da sua liberdade de decidir como orientar a sua investigação e entardar em autonomizar o seu trabalho, a necessidade de publicar constantemente condiciona fortemente a forma como orienta o seu trabalho. Atualmente, o meio académico institui, em geral, a quantificação de currículos académicos como forma de avaliação e com vista à valorização salarial, pelo menos no papel. Na avaliação dos docentes e por maior ordem de razão dos investigadores, a componente de investigação é talvez a mais valorizada e dentro desta componente avaliada através de número de artigos científicos publicados em revistas com arbitragem científica, transformada em autêntica moeda de troca oficial da carreira dos académicos. A avaliação dos centros de investigação, como já vimos, o seu financiamento, a avaliação dos docentes, o concurso a financiamento de projetos, a aceitação como orientador de doutoramento, etc., torna esta moeda absolutamente necessária de obter a todo o custo. Esta sobrevalorização deste aspecto tem consequências que se podem considerar perniciosas na qualidade da produção científica e, consequentemente, condiciona a liberdade académica. Quando se pretende ir à raiz do problema, encontramos o paradigma da sociedade onde tudo tem um valor de mercado, um valor transacionável, até a criatividade no campo das artes, da cultura, da investigação científica. A atividade científica associada à produção e disseminação de conhecimento é em si geradora de mesmo do ponto de vista economicista, é em si geradora de mais-valias económicas e ao espartilhá-las em modelos quantificáveis pode gerar-se fontes de diminuição da sua produtividade. Quando se forma um cidadão dentro dos conhecimentos de uma área científica, dá-se ferramentas para aplicar este conhecimento depois no tecido económico. A quantificação deste contributo pode traduzir-se na realização de um trabalho qualificado que vai gerar riqueza, ao mesmo tempo que gera receita para o Estado sob a forma de impostos, por exemplo. No entanto, este modelo entra em contradição. Por um lado, ignora esta mais-valia que a instituição de ensino superior traz à economia, por outro, compromete e limita o seu trabalho, assumindo um financiamento abaixo das necessidades básicas de funcionamento. Por outro lado, gera dinâmicas que condicionam fortemente a criatividade e a inovação e a liberdade académica. A margem de inovação está em causa na medida em que o investigador aposta em valor seguro, em temas que, sendo reconhecidos pelos pares, sejam de mais fácil aceitação em eventuais publicações. Concluiu um estudo realizado por Foster, um investigador americano da Califórnia,
com os seus colaboradores, fizeram um estudo estatístico de toda uma área científica em 2015 e concluíram que a maioria das publicações privilegiava temas não inovadores, em nome da eficácia de publicação. Portanto, isto é um dado que está publicado. Pronto, para fechar, só para concluir, há efetivamente nas opções adotadas atualmente nas políticas de financiamento e de emprego dos trabalhadores científicos e dos docentes do ensino superior, elementos que se traduzem na prática em limitações efetivas das liberdades académicas, materiais e formais. Obrigada, Elmina. Então, temos a nossa última oradora, a doutora Sofia Lisboa, que nos vai apresentar um tema com o título A luta contra a precariedade na ciência 50 anos depois de Abril. A Sofia Lisboa é atualmente a presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, e é uma bolseira de doutoramento da FCT no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Faz favor. Muito bem. Então, muito obrigado pelo convite e também cumprimentar todos os que aqui estão e os que nos estão a acompanhar. Eu vou falar menos, também acho que a maior parte já foi dito, e vou tentar focar um bocadinho nesta perspectiva dos bolseiros de investigação e da sua luta e como é que este olhar também tem alguma coisa a acrescentar àquilo que são as graves limitações às liberdades académicas que hoje enfrentamos. Começava por assinalar, portanto, o ponto de partida. Não é? Nós estamos a falar, como já foi também referido, das liberdades académicas desde o momento em que podemos dizer que existe liberdade em Portugal. Liberdade de pensamento, de reunião, de discussão, etc. E, portanto, o 25 de abril de 1974 é a data que assinala o fim de 48 anos de censura e de repressão e, portanto, é esse momento que traz a liberdade e, com ela também, uma série de princípios, nomeadamente de serviço público, de serviços públicos vários, portanto uma ideia de que há uma gestão, do ponto de vista de quem governa, uma gestão das necessidades das pessoas e, portanto, de serviço público, de redistribuição e a ciência também vista do ponto de vista do princípio, incluída nesta ideia de serviço público e, portanto, a ciência que deve servir a sociedade, aquilo que se conhece, o conhecimento que se vai produzindo deve ser retribuído à sociedade. Isto, nenhuma destas lógicas existia antes do 25 de abril. E, portanto, nós também, a partir dessa data, começámos a ter uma democratização do ensino superior e do acesso ao ensino superior. Também ouvimos aqui estes números extraordinários e extraordinariamente dramáticos, não é? E como isso limitava também o desenvolvimento do nosso país no acesso aos estudos a este nível do ensino superior antes do 25 de abril e, portanto, permite que uma série de novos públicos e camadas sociais possam também aceder ao sistema científico e tecnológico nacional, mas este modelo de crescimento foi bastante rápido, não é? Se tivermos em conta as décadas em que esse sistema era bastante limitado antes e depois as decisões que se tomaram a seguir ao 25 de abril, foi um crescimento rápido, mas que assentou numa lógica de precariedade, como se tivesse que ser assim, mas na verdade é uma opção, não é? Portanto, vai-se optar por se criar um sistema que, como se quer alargar, é preciso fazer isto de uma forma rápida e essa rapidez implica necessariamente a precariedade dos vínculos, sem direitos laborais e estabilidade para quem passou a trabalhar nesta área que agora se desenvolvia. A partir dos anos 2000, o número de bolseiros cresceu exponencialmente, os bolseiros de investigação, e foi alimentado por uma política de financiamento através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, particularmente com bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Portanto, tivemos a ciência a florescer, se tivermos em conta o que era a ciência em Portugal antes do 25 de abril, mas os trabalhadores não foram considerados, não é? Portanto, não foram considerados e foram apenas usados para que essa ciência pudesse desenvolver-se, mas sem contratos de trabalho, sem segurança social plena e sem perspectivas de carreira. O auge deste modelo aconteceu, portanto, no início dos anos 2000, durante os mandatos de Mariano Gago, e culminou com a criação do Estatuto do Bolseiro de Investigação. E este estatuto institucionaliza de uma forma particularmente dolorosa, se quisermos, porque estamos a ter um momento em que nós
concedemos direitos laborais aos trabalhadores e, portanto, há aqui uma hegemonia do ponto de vista, portanto, pensar no pós-25 de Abril, pensar, não é já nos anos 2000, obviamente, mas vinha uma grande alteração daquilo que se considerava o trabalhador, os direitos do trabalhador e como o 25 de Abril vai trazer essa percepção e esse princípio, e aqui nos anos 2000 estamos a fazer uma outra coisa no sentido contrário, que é criar um estatuto que institucionaliza a figura do trabalhador sem direitos, do trabalhador que não tem o direito a ser considerado trabalhador. Isto existe até hoje. Portanto, o Estatuto do Bolseiro de Investigação não garante uma relação jurídico-laboral ao detentor daquela bolsa de investigação. E é neste contexto que em 2003 surge a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, e que é uma resposta organizada a essa precariedade generalizada. Desde então, a ABIC tem desenvolvido uma luta persistente e multifacetada, permanente, ao longo destes 20 anos, tentando defender esta ideia de reconhecimento que os bolseiros são trabalhadores científicos. E nós tivemos bastantes alterações durante estes 20 anos, portanto as coisas foram-se alterando. Pelo meio tivemos também um período de crise financeira com a Troika, em que houve cortes também brutais e, portanto, uma diminuição do número de bolsas, uma imigração forçada de investigadores e, portanto, há aqui um período também importante pelo meio a ter em conta, mas depois de 2015 há, como também já foi referido, uma série de programas, nomeadamente o PREV-PAV, que tocou menos aos investigadores, mas, entretanto, o Decreto-Lei 57 e uma grande conquista neste momento, porque muitos deixaram de ser bolseiros nesse momento. E isso é uma grande conquista porque muitos dos já doutorados, que eram bolseiros décadas e décadas, naquele momento passam a ter um contrato de trabalho, com todas as vantagens que isso traz. E dá-se também, nessa altura, um aumento do valor das bolsas, que tiveram quase 2 décadas estagnadas, o valor, e, portanto, também com o impacto que isso tem do ponto de vista das condições de vida dos investigadores. Mesmo assim, persistem muitos problemas e os bolseiros continuam a não ser reconhecidos como trabalhadores e, portanto, a precariedade na ciência continua a ser a regra e não a exceção. Também daqueles que têm contratos de trabalho, que são contratos a termo e, portanto, que vão terminar e vão terminando agora, e essa luta está a decorrer. Mas foi o que é importante e que eu queria aqui sublinhar é que é apenas só porque houve mobilização dos bolseiros e organização e luta é que se conquistaram os direitos mais básicos e tão insuficientes que temos hoje. Portanto, eles não foram previstos, não foram garantidos quando se desenha e se implementa um modelo de funcionamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, esses direitos não estão previstos e os poucos que foram conquistados foram com muita luta. O que mostra que, de facto, é a organização destes investigadores que permite, de facto, conquistar direitos e melhorias naquilo que são as suas condições laborais. Isto depois também leva a pensar num outro assunto que também já foi aqui referido e que eu não tinha aqui incluído, mas que é esta ideia de que a própria liberdade académica também está totalmente relacionada com a liberdade de organização, a liberdade de pensarmos politicamente a nossa integração através do trabalho e como é que nos organizamos. E isto também está muito aquém do ponto de vista da organização dos bolseiros de investigação, desde logo porque muitos de nós não temos local de trabalho, não temos maneira de nos relacionarmos uns com os outros, portanto há sérios problemas também a esse respeito, também da própria atividade dos sindicatos e da ABIC dentro de algumas instituições, que às vezes estamos a preparar uma manifestação e é-nos negado o acesso a uma instituição para distribuir, para conversar com outros colegas e, portanto, isto continua a acontecer nos dias de hoje. Foi através da mobilização dos bolseiros que conquistaram os direitos mais básicos, como já disse, o acesso ao seguro social voluntário, portanto, não existia contribuições para a segurança social, nenhumas, e passou a haver uma coisa que hoje está em vigor, que é o seguro social voluntário, portanto, os bolseiros de investigação descontam o valor mínimo correspondente ao valor mínimo do IAS, o que não corresponde aos nossos rendimentos reais, não é? Portanto, uma reivindicação, para além de, a luta tem que ser feita nestas duas frentes, que é para já acabarmos com as bolsas e passarmos a ter contratos de trabalho, isso é a grande luta, mas também há a luta tão simples como dizer como é que nós não podemos estar a receber da FCT para pagar à Segurança Social o valor correspondente ao nosso rendimento. Como é que não podemos ter direito a isto, não é? Portanto, sempre pensando que vem do Estado e vai para o Estado, não é? E isto é uma luta gigantesca para conseguirmos fazer valer este princípio, que não está garantido. Nós, neste momento, descontamos muito abaixo dos nossos rendimentos, com o que isso tem de consequências na nossa reforma e por aí fora.
O reconhecimento na parentalidade e na doença. Portanto, nós hoje, os bolseiros de investigação têm acesso à licença de parentalidade, portanto, teriam sempre, ou teriam, se fossem a acionar a Segurança Social, mas aí lá está com valores baixíssimos e, portanto, o que a FCT considera é que, portanto, fazendo quase uma auto-assunção de culpa e de responsabilidade, é que não obriga os bolseiros a recorrer à Segurança Social e, portanto, o que acontece é um pedido de suspensão de bolsa por parentalidade ou por doença e, portanto, o plano de trabalhos é suspenso, a pessoa continua a receber durante o tempo da licença de parentalidade e depois continua o seu plano de trabalhos e, portanto, acresce o número de meses de bolsa no final do período. Isto acontece para parentalidade e para doença. Fiquei a saber recentemente que não temos esse direito do ponto de vista dos direitos políticos para quando somos candidatos às eleições. Portanto, essa é outra batalha. Os trabalhadores têm direito a ter 30 dias de dispensa das suas funções para as eleições. Para as eleições, quando são candidatos às eleições, um bolseiro de investigação está privado de direitos políticos. Basicamente, é isto que eu acabei de descobrir há uns dias. O direito a férias não existia, elas continuam a não ser remuneradas, mas não existia no sentido em que não estava implementado e, portanto, era preciso, enfim, estabelecer isso, e neste momento o Estatuto do Bolseiro já estabelece que há esse direito a férias. Agora, de facto, continua a não haver direito a férias pagas. Nós não temos subsídio de férias, não temos subsídio de Natal, não temos acesso ao subsídio de desemprego no final da nossa bolsa. Milhares de bolseiros, nós temos 8.000 bolseiros financiados diretamente pela FCT, muitos outros milhares e milhares de bolseiros que não são diretamente financiados pela FCT, portanto bolseiros de projeto, bolseiros que não têm sequer nada a ver com a FCT, o Estatuto do Bolseiro existe e, portanto, qualquer município, qualquer empresa pode recorrer a este Estatuto e contratar, através deste Estatuto, um não trabalhador para trabalhar e fazer investigação no seu município, no seu projeto, na sua empresa. Portanto, este número é um número muito, muito subestimado. Existem muitos milhares de bolseiros por cima destes 8.000 bolseiros de doutoramento financiados diretamente pela FCT. Estes bolseiros garantem a produção científica em todo o país. E quando eu digo garantem, é evidente que as áreas são distintas e, portanto, há os bolseiros que estão todos os dias no laboratório e que estão de manhã à noite a cuidar do funcionamento dos laboratórios, a trabalhar para o seu projeto individual e a trabalhar para os projetos dos seus centros de investigação, a publicar artigos que depois nós conhecemos os orientadores destes bolseiros que têm centenas de artigos publicados por ano, porque são coautores, com os bolseiros a produzir para isto ser assim. Portanto, há áreas em que este tipo de coisas acontece, há outras áreas em que existe, tendo em conta aquilo que é o tipo de investigação que os bolseiros fazem, isto não é exatamente assim. Portanto, estou a pensar nas áreas como a minha, em que temos uma liberdade de desenvolver aquilo que é o nosso projeto individual muito maior, mas mesmo assim, e bem, diria que é bem, o problema aqui é a nossa falta de vínculo, mas e bem, nós estamos integrados em centros de investigação e, portanto, fazemos exposições, montamos conferências, publicamos artigos, participamos em montes de iniciativas e, enfim, isto é a produção científica que está associada e naturalmente associada àquilo que é o trabalho de investigação de um doutorando, por exemplo, e que tudo isto sustenta a produção científica no nosso país. Portanto, há centros de investigação que têm a manutenção dos seus equipamentos a cargo de bolseiros de investigação. Há centros de investigação que têm a gestão e a comunicação de ciência a cargo de bolseiros de investigação. E, portanto, estas pessoas que garantem, sublinho, a produção científica em todo o país, não são consideradas trabalhadoras. Se estas pessoas todas forem para casa e não trabalharem, não há funcionamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional no nosso país. Estas pessoas não têm subsídio de alimentação e de férias e de Natal, como já disse, não têm acesso ao subsídio de desemprego. Os descontos que fazem, como já disse também, não correspondem aos seus rendimentos reais. E, portanto, a nossa pergunta, com todas estas limitações, a nossa pergunta é: será que pode haver uma ciência verdadeiramente livre se ela está assente na precariedade dos seus profissionais? Eu estou a falar dos bolseiros de investigação, é evidente que isto ainda se soma à precariedade dos investigadores já contratados e que passaram a ter esse reconhecimento, mas não foi uma solução, não se assumiu uma solução, não se assumiu que o momento em que se deixa de ser bolseiro de investigação porque se está décadas e décadas a trabalhar com bolsas, com períodos sem rendimentos, etc., na incerteza permanente, e
entretanto assumimos que estas pessoas são doutoradas e, portanto, nós precisamos delas, vamos dar-lhes um contrato de trabalho. Esse momento podia ter sido um momento em que se assumia que estas pessoas tinham que ser integradas no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, ao abrigo da carreira que existe, não é? E isto não foi assim que aconteceu. Portanto, eu estou a falar sobretudo dos bolseiros de investigação, mas é evidente que somamos aqui todos os investigadores com vínculo precário, no sentido em que é termo, e portanto, por isso é que dizemos que é mais de 90%, não é? Que são mais de 90% dos trabalhadores científicos com vínculos precários em Portugal. E portanto aqui, obviamente, isto fica comprometido, uma ciência verdadeiramente livre, a liberdade de pensamento e investigação ficam comprometidos, a questão do financiamento ser competitivo, instável e sem previsibilidade é também um problema importante. A aposta em ciência aplicada desenvolvida no setor empresarial sem a devida valorização da ciência fundamental também distorce os objetivos de investigação. O conhecimento não pode estar exclusivamente ao serviço do mercado, porque as necessidades do mercado e do desenvolvimento dos seus produtos e serviços não correspondem necessariamente às necessidades do país e do desenvolvimento do nosso país. E, portanto, o que nós precisamos é de orientar a investigação científica para um plano de desenvolvimento nacional que enfrente os nossos atrasos estruturais e coloque a ciência ao serviço da melhoria das condições de vida das pessoas. Isto inclui todas as áreas, porque inclui necessariamente as áreas de tecnologia, da indústria, da saúde, mas também da cultura e do património, porque é uma necessidade de nós conhecermos nossa própria cultura e nossos próprios processos históricos, não é? E, portanto, a ciência é um direito de todos, não é apenas um assunto dos cientistas, e é uma ferramenta essencial para nós construirmos o país mais justo, desenvolvido e democrático que se imaginava quando se conquistou a liberdade no dia 25 de abril de 1974. E, portanto, aquilo que deixava aqui para terminar, esta ideia de que é necessário concluir aquilo que a Revolução começou e garantir esta ciência livre, pública, o financiamento estável para que isto seja possível, com trabalhadores com direitos, e, portanto, é preciso romper com um modelo que falhou, é um modelo que não funciona. É um modelo que não funciona para este objetivo, funciona para outros objetivos, mas não funciona para este objetivo. Este objetivo é o que está consagrado na nossa Constituição e, portanto, nós precisamos de dignidade laboral e precisamos o país que precisa destes trabalhadores e, portanto, estes trabalhadores precisam de ser reconhecidos. E este setor tem que ser visto não como um ornamento, mas como uma via fundamental para nós podermos voltar a dar à sociedade aquilo que é a riqueza que a sociedade produz, que nós investimos na procura e na busca pelo conhecimento e de soluções. A ciência é isso, procurar soluções para os problemas da maioria e depois os cientistas com direitos e com condições de trabalho podem dedicar-se a desenvolver essas questões para depois devolver à sociedade e nós podermos, de facto, construir um país mais justo. Obrigada. Muito obrigada aos vários intervenientes. Efetivamente, cobriu-se aqui um leque de perspectivas e de abordagens relativamente a este tema bastante extenso. Eu diria que foram vários aspectos desta temática das liberdades académicas que foram revistos com perspectivas diferentes, mas que ajudaram, de facto, a perceber se as liberdades académicas no Portugal de Abril sofreram sempre uma evolução positiva ou se tiveram aquele boom inicial entre não ter liberdade e passar a ter liberdade, com todo o crescimento e desenvolvimento que se passou nos primeiros anos, mas que efetivamente se percebeu que a partir de certa altura o sistema, o modelo adotado mudou de paradigma, como se diz agora. Eu iria convidar os membros que estão a assistir e os que estão a assistir por Zoom a colocarem as questões aos nossos oradores.
Estão a ouvir. Eu penso que pode dizer-se que não existe uma política científica nacional. Naturalmente, uma política científica nacional deve ter em conta na sua definição, portanto, as necessidades sociais, culturais e económicas do país. Há meses falaram por aquele microfone que está a fazer muita interferência. Então, olha, não, a questão que eu queria levantar é da necessidade de uma política científica nacional, tendo em conta, portanto, os interesses, as necessidades sociais, políticas, sociais, económicas e culturais do país. Eu penso que não existe, nunca foi feita essa definição, nem antes nem depois do 25 de Abril, de uma forma, pelo menos, abrangente. E pode colocar-se a questão de que relação existe, ou que ligações podem existir entre a questão das liberdades académicas e a definição de uma política científica nacional. E era essa a questão que eu queria levantar, porque uma coisa é a investigação fundamental, e naturalmente deverá ser vista de uma forma diferente da investigação aplicada, do desenvolvimento experimental, mas, portanto, pode realmente colocar-se aqui esta questão de haver uma relação entre o que nós estamos a chamar liberdades académicas e as exigências que podem constar dessa política nacional. Era essa a questão. Alguma questão mais ao comentário que pudéssemos juntar ao anterior? Para já não. Não sei, convidava um dos oradores a... O professor quer comentar? Julgo ter entendido a questão, que me parece fazer todo o sentido, não é? Não estou certo que não haja uma política científica nacional, mas também não estou certo que haja, que não haja e que haja. Quer dizer, o que me parece é que, como em outras áreas e em outros espaços, por vezes, eu acho que tivemos, num certo momento, uma política, ou pelo menos houve pessoas que pensaram sobre o desenvolvimento científico do país, não é? E que eventualmente nós possamos estar agora numa altura em que essa definição ou essa tentativa de definição e o estabelecimento de um sistema científico a nível nacional possa não estar propriamente nas prioridades, ou tenha perdido algum balanço. E quando disse que penso que houve, até porque houve publicações, e publicações que até vinham de antes do 25 de Abril, estou a falar do professor Mariano Gago, não é? Que tinha de facto uma ideia para um sistema científico no país, na minha opinião. E que, aliás, teve impactos que me parecem importantes, numa altura em que era absolutamente necessário, não é, Portugal posicionar-se de uma outra forma em termos internacionais, no que diz respeito ao desenvolvimento científico. É claro que essa política pode não ter, como
aliás, ouvi atentamente outras intervenções, pode não ter tido as características que acautelassem um conjunto de aspectos que eu, enfim, já referi também na minha primeira intervenção, que tem a ver com a precariedade dos trabalhadores científicos, ou seja, nessa definição, provavelmente essa parte, digamos, mais laboral, chamemos assim, não foi devidamente acautelada. E, evidentemente, que, ao não ser acautelada, não é, pode, de facto, colidir, não é, com as liberdades académicas. Não é? E, portanto, é por isso que, para mim, faz sentido a questão, porque a definição de uma política científica nacional que garanta, digamos, um conjunto de liberdades académicas que são fundamentais, deveria acautelar situações como aquelas que foram aqui referidas por outros intervenientes desta mesa, não é? E portanto, para já, era isto que eu diria sobre o assunto. Eu estava aqui a ouvir a Sofia e estava justamente a pensar nisto, era o que eu estava a pensar, porque eu creio que a expressão que utilizaste foi plano científico ou plano de desenvolvimento nacional. Aqui não é a mesma coisa, não é? Não será a mesma coisa. Exatamente. Isso. Ok. Portanto, é isto, não é? Na medida em que, quer dizer, desenvolvimentos há muitos, não é? Trajetórias de desenvolvimento haverá também várias. E, portanto, em função do tipo de plano, projeto que for, que esteja colocado, isso pode ou não condicionar, restringir mais ou menos as liberdades académicas, enfim, tanto no plano cultural e político como no plano socioeconómico. Não é? Portanto, se tudo está subordinado a um desígnio, não é? Naturalmente, quer dizer, não diria naturalmente, mas poderá, estamos a falar de um cenário hipotético, não é meramente um exercício académico, não é? Até porque, quer dizer, olhando para a evolução do sistema ao longo de várias décadas, essa ideia de que é possível ter enfim, um guia, não é? Coeso, consistente, que consiga juntar todas as peças de um puzzle altamente complexo e dinâmico, cheio de interesses divergentes, rumo a um caminho de desenvolvimento nacional, que parece-me estamos bastante distantes disso, não é? De resto, estou bem acompanhado nesta minha reflexão, porque o último livro do Manuel Leitor, ele também diz, a dada altura, que o sistema é absolutamente irreformável. Portanto, como isto está escrito, eu creio que isto vai ao encontro desta minha leitura. E o Manuel Leitor teve enormes responsabilidades governativas ao longo de muitos anos, não apenas como ministro, mas já antes como secretário de Estado do Mariano Gaga, e, portanto, conhecerá bem toda a arquitetura do sistema e as relações entre as diferentes forças e atores em presença. Portanto, enfim, para resumir, eu diria que sim, que pode, mas, quer dizer, é uma abstração. O sistema é que não é reformável nesse sentido, eu diria. Gotáliga. Em relação a esse assunto, pois, tudo indica que deveria haver uma política científica e tecnológica nacional. Deveria, mas também neste pressuposto que o André referiu, que é também de haver um plano de desenvolvimento económico e social do país. Tenho algumas dúvidas que o modelo de desenvolvimento que está em marcha no nosso país seja preciso demasiado de ciência. Infelizmente, eu vejo muitos hotéis, muitos restaurantes, muitos turistas e vejo pouco valor acrescentado a ser efetivado na economia. Nesse sentido, o conhecimento avançado, que eu penso que é a única maneira do nosso país ser, agora falando no jargão economicista puro e duro neoliberal, de ser um player na economia mundial e dar um salto qualitativo em termos de desenvolvimento, só pode ser feito à custa de
trazer conhecimento e aumentar o valor acrescentado do produto do nosso tecido económico. Se o nosso tecido económico não produzir valor acrescentado, portanto, se for simplesmente fazer camas e servir à mesa, certamente, isto para simplificar um bocadinho a economia do turismo, certamente que não vai ser um país que tenha uma trajetória de desenvolvimento superior. E, nesse sentido, parece não ser uma prioridade realmente apontar este tipo de caminho no desenvolvimento do país. E isso preocupa-me, de certa forma. Obrigada. Então, também sobre isto, eu estou muito de acordo e, de facto, isto é uma coisa que surge muito em reuniões que nós fazemos dos bolseiros de investigação, aí um pouco por todo o lado, e eu fico sempre felicíssima quando isso acontece, porque significa que já falámos das taxas de entrega de tese e falámos da espera entre a entrega e a defesa e falámos da docência voluntária, com aspas, falámos de todos estes problemas e depois já chegámos a uma outra fase da discussão que eu acho que é fundamental, que é porque é que nós estamos a doutorar estes doutorados todos os anos. Se não existe uma ideia de integração na carreira, portanto não existe, essa oportunidade não está disponível, não nos é apresentada, nem sequer numa lógica de meritocracia, ou seja, isso não existe ponto final, não é os melhores, quer dizer, os melhores. As pessoas andam décadas a arranjar o seu financiamento para os seus projetos e mesmo assim, portanto, esses têm que ser os melhores, não é? Porque são aqueles que continuam e a quem é atribuído financiamento. E, portanto, mesmo assim, estas pessoas não têm nenhuma perspectiva de estabilidade. E então isto é uma pergunta que muitas vezes surge nestas discussões, que é, isto é cumprir umas metas de doutorados, uns índices para se enviar para a União Europeia a dizer que há este número de doutorados por ano, porque de facto não pensamos que estes projetos são financiados, os projetos a nível de doutoramento, mas depois não existe uma relação com isto interessa ao desenvolvimento do nosso país desta forma, a relação que se vai fazer entre estes projetos, esta investigação e a economia, as empresas, a administração pública, as associações culturais, as cooperativas, quer dizer, como é que nós vamos articular a investigação que é feita neste nível e que não precisa de ser a academia, estas pessoas a ficarem na academia, é evidente, eu acho que não há aqui nenhum problema de princípio com imaginarmos que as pessoas têm um tipo de formação que é a este nível crítico de fazer investigação e que esse olhar crítico e essas competências do ponto de vista da investigação vão ser transferidos para a sociedade. Faz todo o sentido que assim seja, mas isto não é o que acontece. Portanto, não é o que acontece nas empresas, as pequenas empresas não têm capacidade de contratar profissionais com este tipo de qualificações, as grandes empresas não têm interesse nem com benefícios fiscais que têm para fazer isso, nós sabemos que os números são muito baixos, e a administração pública, os ministérios, os museus, as associações, enfim, não têm capacidade de fazer isto e, portanto, não há uma visão, não se estabelece do ponto de vista do Estado que isto é uma prioridade e que isto deve ser seguido desta forma. E eu acho que se fosse numa perspectiva do nosso país se desenvolver de uma forma ampla, completa, estruturada, isto não teria que ser limitativo, não é? Porque vamos imaginar que nós, quer dizer, de certa forma, pondo a pergunta ao contrário, se nós hoje temos uma ideia de economia baseada no turismo e no setor imobiliário e etc., isso já está a restringir as nossas liberdades na medida em que estanca a capacidade de desenvolvimento que nós temos e as perguntas que podemos fazer e, portanto, isso já está a acontecer e nós estamos a formar alguns que depois têm a capacidade, a opção ou não têm a alternativa e, portanto, vão fazer automóveis para a Alemanha, vão desenhar energias renováveis para outro sítio qualquer e nós estamos a exportar estas pessoas. Portanto, nós estamos a própria formação está a ser uma nossa mercadoria de exportação, não é? E depois aqui ficam pessoas que mudam de área e que não vão, enfim, é evidente que tiveram essa formação e isso é sempre uma mais-valia para as pessoas, mas depois vão trabalhar noutras áreas, ou então é isso, vamos desenvolver, portanto nós estamos a ter a liberdade, as nossas liberdades de investigação e de pensar a ciência limitadas por este modelo. A questão é, se tivéssemos outro modelo,
também estariam limitadas, mas podia ser muito mais abrangente, não é? Limitadas porque nós podemos decidir, não, que nós não vamos fazer carros, ok, não vamos fazer carros, vamos fazer outra coisa, vamos fazer comboios. Então, se calhar, aqueles que vão querer fazer outro tipo de engenharia, não vai ser aqui que vai haver grande investimento, estou aqui a simplificar muito, não é? Mas esta ideia de que se nós tivermos uma capacidade de desenvolvimento que é mais diversificada e mais sustentável também por isso, vamos ter muito mais liberdade, porque vamos ter muito mais possibilidade de integrar aquilo que são as capacidades e o potencial das pessoas que se estão a formar no nosso país. Portanto, eu diria que há mais liberdade e não menos liberdade com um plano, pronto, dizendo que isto que nós temos agora também de certa forma é um plano, só que é um plano mascarado de não haver plano, acho eu. Eu só queria aqui acrescentar, enfim, a esta reflexão que estamos a fazer. Quer dizer, o país, de facto, antes de um plano de desenvolvimento científico, não tem tido, por razões que eu tenho alguma dificuldade em compreender, não é a minha área, não procuro fazer esse esforço, não tem um plano de desenvolvimento económico, que no fundo era isto que esta nossa querida colega estava a referir. E a partir daí, enfim, começo a pensar também até que ponto é que a universidade, o ensino superior, tem contribuído para que esse plano apareça, ou para que esse plano surja, não é? Porque o que nós temos é, de facto, quer dizer, um navegar à vista que não é bom para ninguém, não é? Quer dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós nunca poderemos, nem nós, nem qualquer outro país, dar resposta a determinado, a certas áreas de formação e, portanto, essa mobilidade até me parece, enfim, pessoalmente positiva, não é? Alguma mobilidade, não é a exportação em massa de pessoas, exatamente. Agora, porque há uma coisa que é muito importante, as pessoas devem estudar, devem ter a liberdade, e a universidade o ensino superior deve proporcionar às pessoas essa liberdade e deve alimentá-la, não é? Por todos os meios. Quer dizer, nós vimos que a parte, por exemplo, das humanidades, a parte das ciências sociais, etc., de acordo com muitas opiniões, deviam por isso simplesmente encerrar, porque isso não serve para nada, etc. Não é? Mas sem humanidades, como é que nós podíamos viver? Que tipo de sociedade é que teríamos? Sem ciências sociais, que tipo de sociedade e que tipo de reflexões é que nós poderíamos fazer sobre o que é que queremos ser neste mundo, qual é a nossa posição neste mundo? E, portanto, eu acho que essa liberdade é intocável e deve existir sempre. Agora, o problema reside, de facto, eu falo, enfim, com conhecimento de causa muito próximo, porque tenho 2 filhos fora, não é? Quer dizer, e pode ter a certeza que me custa muito tê-los fora, não é? Mas ainda há 2 dias falei com um deles, mas como é que tu queres que eu vá para Portugal? É o que ele me responde. Como é que tu queres que eu vá para Portugal? Como é que eu vou viver? Explica-me lá. Se me deres uma solução, porque eu digo, epá, vê lá se apareces, que eu estou a chegar aqui a uma fase da vida que gostava de ter mais próximo. Mas a resposta que ele me dá é essa. E isto, de facto, enfim, eu não faço muitos dramas desta situação, mas quer dizer, é de certo modo uma situação dramática que muitas famílias, milhares de famílias, nós temos, os últimos dados que vi, penso que anda 340 a 350 mil jovens entre os 24 e 30 anos, 24 e 34 ou 35, que estão fora do país, uma grande parte deles altamente qualificados. Enfim.
Não, a questão é essa, é que eu penso que o trabalho científico que é desenvolvido em Portugal tem uma certa uma dependência importante do estrangeiro. Isto, basicamente, por via, seja de uma forma ou de outra, das questões do financiamento e do nosso subfinanciamento. Mas, e com dois aspectos. Um deles é a questão de o que eu chamo, por vezes, o sistema projetivista, quer dizer, está baseado em projetos, a gente faz projetos. E quem é que aprecia os projetos? São juros internacionais. Se aparecer lá um projeto para melhorar a Pera Rocha, que sucesso vai ter junto do juro internacional? Não sei, estou a ser um pouco, talvez, rudimentar na forma como estou a exprimir, mas era aí que eu queria chegar. Quer dizer, nós dependemos do exterior para conseguir meios para trabalhar num determinado projeto. E aí põe-se então a questão, e se esse projeto realmente não for considerado, não suscitar interesse, nomeadamente esses juros, não suscitar interesse, embora possa ser até muito importante para o nosso próprio país, então não avança. É nesse aspecto dessa dependência, e quando o excelente Mariano Gago, que já foi aqui referido, ele, essencialmente o que ele fez foi aumentar a dimensão do sistema científico, inaugurando aquela montanha de bolsas, que resultou, aliás, da alteração da carreira de investigação, suprimindo os lugares de assistente de estagiário, e em substituição disso criou as bolsas. As bolsas são a precariedade, e depois é o resto que a gente sabe, quer dizer, como é que essas pessoas arranjam projetos. Penso que já dei mais ou menos a ideia de qual é o meu problema. Quer dizer, isto tem a ver com a política científica nacional. E onde isto é mais sério, talvez, e talvez o único sítio onde as coisas sejam um pouco diferentes é nos laboratórios do Estado. Os laboratórios do Estado têm uma missão bastante definida. Por exemplo, o Ricardo Jorge vai ter em atenção, nos projetos que faz, as necessidades do país, claramente. Não é? Mas não é com projetos internacionais. É diferente. Os laboratórios de Estado estão numa posição diferente em relação aos laboratórios universitários, aos centros universitários. Isso muitas vezes os laboratórios de Estado são um pouco considerados no nosso meio universitário. Isso é uma coisa que eu considero lamentável. Nós devíamos, não era considerá-los pouco, era considerá-los muito e ter mais laboratórios do que temos do Estado. Muito obrigado. Financia muito a União Europeia. A União Europeia tem os seus próprios interesses e Portugal é pouco representado na parte científica. Portanto, a nossa investigação acaba por estar dependente daquilo que interessa aos países centrais da Europa. Tudo o que é as problemáticas da Europa do Sul são pouco representadas. Eu venho da área da geografia e do planeamento. Quer dizer, quando nós apresentamos candidaturas, é para problemáticas que interessam aos países do centro da Europa, não é para os problemas da habitação ou do ordenamento do território do Sul. E, portanto, estamos aqui a discutir várias coisas que eu acho que vale a pena, mas vale a pena pensar de onde é que vem o dinheiro e quem é que o dá e porque é que dá e que tipo de júris. Quer dizer, nós, no planeamento, muitos júris vêm do norte da Europa. Aparecem pouquíssimos espanhóis, pouquíssimos franceses, pouquíssimos italianos a representar, no fundo, certas problemáticas. Isto é uma coisa. A outra que eu agora ouvi e que eu já há vários anos, sim, Mariano Gago pode ter sido excelente em algumas coisas. Coitado, se calhar morreu cedo demais e não teve tempo de rever aquilo que andou a fazer. Mas eu gostava de ver uma análise crítica daquilo que foi o papel que ele teve na destruição de muitas coisas na universidade. Quando, há bocado, o professor, desculpa o seu nome, José Fernandes, falou de desaparecer os conselhos científicos com toda a gente, com todos os doutorados. Eu venho da Faculdade de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura era o único momento em que nós nos encontrávamos
quando isso foi destruído, perdemos completamente, perdemos completamente um nível de coesão de gestão que nunca mais foi recuperado em nenhum sentido. Eu sei que em algumas escolas isso não foi assim, mas nas escolas pequenas isso tinha um papel fundamental. E eu gostava de ver essas discussões serem feitas também. Só isso. Não, a questão dos conselhos científicos é porque, pelo menos é a minha experiência, porque era incomportável. Era incomportável, quer dizer, não se podiam tomar decisões com 300 e tal pessoas, decisões que às vezes eram urgentes, que tinham a ver com equivalências, quer dizer, todos esses problemas passaram para as coordenadoras. Agora, se quer dizer que a colegialidade, e isso eu referi no início da minha intervenção, a colegialidade perdeu-se, nós aí, eu não tenho a mínima dúvida, perdeu-se e não foi nada boa ideia, substituída pela gestão. Não quer dizer que a gestão não fosse importante, aqui, quer dizer, melhorar a gestão das universidades, mas não à custa daquilo que se perdeu e que agora temos uma oportunidade, na revisão do RGES, de introduzir a colegialidade como forma de participação e de liberdade académica, que é aquilo que nos trouxe aqui hoje. E de liberdade académica, porque o que se verifica hoje nas universidades, tanto quanto eu percebo, é o alheamento de grande parte e a falta de participação de grande parte dos docentes, dos nossos colegas, não é, que participam muito pouco, porque se deu mesmo aquela questão da relação do reitor, por exemplo, ou do presidente do Instituto Politécnico com o Conselho Geral, é uma relação, quer dizer, não sei se é uma relação muito saudável, não é? Quer dizer, está a ver? E por isso, agora vou falar, enfim, do local onde estou a trabalhar neste momento, nós, enfim, no nosso parecer, chamamos a atenção, claramente, para que isso fosse completamente alterado e mais. Defendemos desde o princípio, estou a falar agora, enfim, isto é um bocado difícil de vestir as duas camisolas, mas defendemos com bastante assertividade, não é? Que os docentes devem ter uma proporção, os docentes e os investigadores, superior a 50%, não é? Porque são os docentes, são os investigadores que, no fundo, incorporam a instituição. São eles que fazem da instituição aquilo que ela é. E defendemos, portanto, também que os estudantes também devem ter uma percentagem significativa. Agora não me lembro das percentagens que estão, mas, quer dizer, isto são aspectos que, no nosso pensamento, não é, sobre a questão da universidade, e aqui estamos a falar muito do seu governo, não é, da questão, porque a colegialidade, no fundo, leva-nos para aí, leva-nos para o governo das instituições, e a eleição do reitor também nos leva para o governo das instituições, assim como a composição do Conselho Geral e de um órgão que é criado para a eleição do reitor, que é uma possibilidade que se pode, mas um órgão muito mais alargado. Agora, permita-me, eu sei que sou enviesado, eu tenho uma grande admiração, uma enorme admiração pelo Mariano Gago, pelo professor Mariano Gago, porque fiquei talvez marcado por aquele primeiro livro que ele escreveu sobre uma ciência para o país. E eu não conheço, com todo o respeito, e se calhar é a minha ignorância, não conheço nenhum académico português que alguma vez, se conhecem, digam-me por favor, que alguma vez tenha perspectivado o desenvolvimento científico do país como o Mariano Gago o fez. E fê-lo, e falo aqui com conhecimento de causa, que tive que apanhar um raspanete dele, enfim, entre aspas, não é? Fui amigo dele e sempre gostei de o ouvir e de falar com ele. Ele encheu as escolas secundárias do país
de material para laboratório, no domínio da física, no domínio da química, no domínio da biologia, como nunca houve neste país, como nunca se fez. Portanto, ele tinha uma preocupação, exatamente, ele tinha uma preocupação da ciência desde o princípio, portanto, ele tinha perspectivas. Agora, evidentemente, não fez com certeza tudo certo. Eu, aliás, referi há pouco, pegando aqui nas palavras da Sofia Lisboa, provavelmente não acautelou aspectos que são aspectos realmente que, infelizmente, no nosso país, como todos nós sabemos, que são os aspectos da precariedade. As pessoas, é uma coisa que a gente depois pensa, quer dizer, e isso provavelmente não foi acautelado e eu lamento, e não estou de acordo, naturalmente. Penso que temos que acabar. Tinhas numa data, uma hora limite. Eu queria mais uma vez agradecer aos nossos parceiros de organização desta mesa redonda e aos nossos oradores os contributos que apresentaram sobre o tema e a todos os presentes aqui e em Zoom terem estado a ouvir-nos e a aprendermos mais alguns aspectos desta temática e de outras que foram aqui lançadas. Muito obrigada a todos. Desculpem, isto vai ser publicado está a ser gravado, não é? E vai ser publicado na página da OTC